Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui falando da seleção brasileira que venceu a seleção da Coreia do Sul por 4-1 com muita facilidade. Seleção brasileira dando resposta aos torcedores que ainda tinham dúvida da capacidade da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tivemos aí gols de Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Paquetá, um grande show da seleção brasileira. Até o Tite participou da dancinha do pombo, galera. É isso aí, bora acompanhar aqui o debate aí falando da seleção brasileira e vai deixando seu like aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do nosso canal. E bora aproveitar aqui o debate do ESPN, lembrando o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Vamos, Brasil 4-1. A Croácia jogou prorrogação, passou pelo desgaste dos pênaltis. Não sei se isso deve ser, de certa maneira, celebrado como o Brasil vai enfrentar um adversário desgastado. Vamos lembrar que 4 anos atrás a Croácia foi em prorrogação, em pênalti. Duas prorrogações e 2 pênaltis. E o Modric com 30 e tantos anos, será que ele vai aguentar? E ele aguentou. Hoje, quando os jogadores mais velhos da seleção croata ficaram cansados, eles já foram substituídos, como era óbvio, mas de fato a seleção brasileira se precisava fazer uma partida, não só pelo resultado, o jogo eliminatório, classificação é o que importa, mas se precisava fazer uma atuação que colocasse as coisas no seu devido lugar depois que o time reserva perdeu para Camarões na sexta-feira. Eu acho que isso foi conseguido e bastante rápido, né? Sim. Antes de meia hora de jogo, o Brasil já goleava a Coreia e no segundo tempo foi uma questão de administrar até a questão de saúde, com muitas substituições, jogadores substituídos para evitar maiores desgastes. E a entrada do Everton também foi algo que chamou a atenção. Aquela coisa isso é do um técnico presente, né? Tite, Isso é um presente. Ele gosta disso, né? De fazer com que todos os jogadores se sintam muito bem e que entrem em campo, que falem, olha, a gente foi numa Copa do Mundo e a gente jogou. Agora, Zé, foi de todas as seleções até aqui, das oitavas, a seleção brasileira foi a que mostrou o melhor futebol? Boa noite, Marcela. Boa noite. Tudo bem? Olá, Quanto tempo? Tal. Boa noite, André. Prazer, né? Depois de tanto tempo fazer o programa junto com você. Eu acho que o Brasil e a Argentina fizeram 2 grandes jogos, né? O Brasil deu um recado muito forte hoje, com 20 minutos estava 2-0, com 12 minutos 12-0, com 20 minutos o Brasil já voltava para administrar o resultado e depois conseguiu fazer mais 2 gols. O Brasil precisava eu acho que precisava dessa afirmação, né? O André falou sobre recolocar as coisas nos devidos lugares. Acho que faltava uma apresentação como essa do Brasil para que as pessoas pudessem olhar de novo para o Brasil da forma como tem que ser olhado. Esse time é um bom time, é muito bem treinado pelo Tite, tem as suas opções, talvez agrade a um, não agrade a outros, mas é um time muito forte quando resolve jogar bola. Hoje, o terceiro gol, né, do Pombo. Isso. Sim, que ótima jogada, né? É uma jogada impressionante e assim, o que o Thiago está jogando, o que o Thiago está jogando é coisa... Detalhe, né, impressionante. Ele e o Marquinhos, são os que ali fazem os toques de primeira. Sim, o que eles estão jogando, assim, o Thiago me impressiona, sinceramente me impressiona. Mas o trabalho coletivo hoje do Brasil foi muito importante para que a gente pudesse chegar com 20 minutos de jogo para administrar a partida. No segundo tempo, eu estou com o André. 4-0. Eu acho que o Tite demorou um pouquinho para tirar o Neymar. Né? Eu acho que com 15 minutos poderia ter tirado, e aí o Neymar recupera. Com 15 também. do primeiro tempo podia ter tirado. Também, né? Por essa ótica, o jogo estava resolvido em relação ao vencedor, né? Sim, mas poderia ter tirado no segundo tempo para administrar, para recuperar um pouquinho mais o jogador. Mas o Brasil está de parabéns pela partida. Vamos acionar o nosso repórter Mendel Bidlovski no pré-jogo, Zé. Ele achou aquele sul-coreano com a placa Relembre o Mineirão 7-1. Eu juro que quando rolou o 4-0, eu falei, ele vai ter que riscar a Coreia, passar pra lá e o Brasil pra cá. Ô, Mendel, cadê o cara? Vai ter que achar de novo o cara com aquela placa. Um abração pra você, Mendel Bidlovski. Boa tarde, Felipe, Marcela, Zé, André, boa tarde a todos. Ele subiu o cara lá, o coreano, que estava com a plaquinha 7-1 antes do jogo, fazendo aquela provocação para os brasileiros. Mas, olha, lá dentro do estádio, eu assisti ao jogo com vários coreanos ao meu lado e eles realmente, de certa forma, até entusiasmados com o futebol brasileiro.
parabenizando o Brasil pelo futebol que apresentou. Então teve esse lado também dos coreanos, claro, tristes pela eliminação da Coreia do Sul, mas ressaltando o futebol brasileiro e também a experiência lá dentro do estádio, torcida brasileira, muitas homenagens ao Pelé, aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 10 minutos do segundo tempo. Cantaram o nome do Pelé, estenderam uma faixa, uma grande faixa com uma foto do Pelé, mandando energias positivas para o rei do futebol e também muita força também para o Neymar. A torcida brasileira também gritando muito o nome do Neymar, passando essa energia para o Neymar, que jogou realmente até os 36 minutos do segundo tempo. E o Brasil, esse começo arrasador, 4-0 no primeiro tempo e aí fechando a vitória por 4-1 Brasil nas quartas de final. Torcida deixando aqui o estádio, todo mundo satisfeito com a exibição brasileira. Falar com os torcedores brasileiros, aqui é um torcedor do Fluminense, falando com a gente aqui, ó. Tudo bem? Imagino, claro, satisfeito com essa apresentação bastante. O primeiro tempo foi muito bom, foi bom. O segundo tempo seguraram um pouco, aí já estava ganho o jogo já. E bom ver o Neymar também jogando quase o jogo inteiro, jogando bem. Exatamente, é bom para se poupar também no segundo tempo, foi bom, jogou bem no primeiro tempo, todos jogaram bem, é bom se poupar um pouquinho para não se machucar. É uma boa atuação coletiva, a defesa também, né? Defesa bem sempre, o Casemiro foi muito bom, gostei dele, e meio de campo, o Paquetá também muito bom, tem que reconhecer, o time todo jogou bem, acho que jogaram bem hoje. Tá certo. Obrigado aí ao torcedor do Fluminense, é isso aí, comemorando a vitória da seleção brasileira. Olha, tem o rei da embaixadinha fazendo embaixadinhas aqui fora, comemorando a vitória do Brasil. Ó, tá mostrando aqui a habilidade dele e também, claro, comemorando. Olha lá. Olha lá. Embaixadinha. Fazendo a embaixadinha e comemorando a vitória da seleção brasileira. Falar, torcedor aqui. E aí, comemorou muito? Muito, foi perfeito, foi maravilhoso, um super jogo. Meu amigo Neymar, né, que sou da cidade de Santos também, super feliz. Foi maravilhoso. Foi bom, o estádio sentiu essa energia do Neymar jogando, o Neymar bem. Muito bem, graças a Deus, foi tudo ok. Rezamos, oramos por ele ficar bem. E o homem lá não para de fazer... Recordista mundial de embaixadinhas. Recordista mundial. Ele não para. Há 32 anos. Exatamente, fazendo muita embaixadinha, fazendo a festa aqui do lado de fora. Falar com outro torcedor aqui, ó. Também tem, claro, os estrangeiros que torcem pro Brasil comemorando. Aqui, torcedor do Flamengo e da seleção brasileira. Bora, Mengão, é isso aí. Só faltou o Pedro e o Everton Ribeiro, né, cara? O que deixou mais contente? Te deixou mais contente nessa vitória? Muito bem, o time jogou muito bem no primeiro tempo, depois deu uma caída, uma acomodada, não sei, mas deu pra ver que o Brasil tem chance, tem muita chance agora. Confiante agora pra pegar a Croácia? Tô. Croácia. Vamos pensar lá na frente. Vai ser Brasil e França na final. Brasil e França na final? Já tá escrito, Brasil e França na final. 2-1 Brasil. E você, gostou também de ver o Neymar bem? O melhor foi ver os crias do Mengão fazerem gol, né? O Paquetá e o Vini. Os cria do Mengão. Vocês comemoram mais, né? É, claro, ué. Claro. Não, mas ver o Neymar bem faz a diferença. E bonita a homenagem ao Pelé também, os jogadores no fim estendendo a faixa. Lindo. Homenagem linda, merecida. E é isso aí, deu uma animada em quem tá torcendo, neles jogadores, porque no primeiro tempo já fazer 4 é sensacional. Legal, fala com vocês aqui. Vocês viram o vídeo do Tite comemorando ali, igual o Pombo ali? Fazendo o Pombo igual o Richarlison, golaço, mais um no Pombo. Tite mandando sempre com essa, né, mandando bem. E pra você, o que te deixou mais contente dessa vitória do 4-1 do Brasil? O Neymar ter saído antes de se machucar, graças a Deus, mas tá bem demais, jogou muita bola, todo mundo jogou muito bem. Acho que estamos bem para pegar a Croácia. Restaurou um pouco da confiança. Pô, a derrota, time reserva, mas derrota para Camarões tinha dado uma baladinha, mas agora volta com tudo. Eu acho que foi fundamental a gente fazer bastante gol no primeiro tempo. Nos 2 primeiros jogos vinha uma pressão que o Brasil não marca no primeiro tempo. E foi fundamental a gente ter a participação excelente do Vinícius Júnior para desafogar um pouco o Neymar. Diferente de 2014 e 2018, que tinha aquela responsabilidade em cima dele, agora a gente tem um trio de ataque espetacular, o Vini jogando muito, o Richarlison jogando muito, e agora vamos para as cabeças contra a Croácia. Tá certo. Obrigado aqui os brasileiros. Vamos ver os sul-coreanos aqui, ó. Fala com a gente aqui. ESPN Brasil. Não, vem cá. Vem aqui rapidinho com a gente aqui, ó. Vem aqui, você, ó, mais extrovertido aqui. Falar com a gente.
What you can say about the match? For sure, you had big expectations for this match, but now Brazil played really well. Yeah. So the match was very excited, but the Brazil was so strong. But I'm so proud of my country, my team, and my country, Korea. Yeah. Tá muito orgulhoso da seleção dele. Tá. So we're very proud of Korea. And now maybe you can support Brazil. Yeah. I think the Brazil will be the winner of the final winner of this game because they defeat Korea. 대한민국! 대한민국! Certo, a torcida coreana que... Um abraço pra Bahia. Brasil, estamos aqui representando o Brasil. Brasil Hexa. É isso aí. Baiano tá feliz, então. Bom demais. Nossa, eu estou muito feliz. Principalmente o jogo de hoje, né? A gente já vinha nessa tensão. É uma dificuldade grande no início dos jogos. Realmente o Brasil não estava apresentando aquele futebol que nós realmente esperávamos. Porém, logo no início dos jogos, os gols foram iniciando os gols e isso nos trouxe uma tranquilidade. E aí já foi com o coração mais leve e até o próprio time no segundo tempo, eu acho que teve um relaxamento, tomou o gol. Mas a partir de agora eu acho que o Brasil, vamos pegar a Croácia aí, vamos fazer 2-0, tá bom. E depois a Argentina e adeus Messi, adeus Messi. Tá certo, obrigado. Para encerrar aqui, terminou, não terminou não. Ele continua fazendo as embaixadinhas lá, o nosso rei das embaixadinhas. Mas é isso, então a torcida brasileira comemorando. Vou terminar só com a imagem aqui do recordista das embaixadinhas. E não para, comemorando a vitória brasileira ao melhor estilo, fazendo embaixadinhas que não terminam nunca. Felipe e Marcela. Bom, se ele é recordista mundial, daqui para sexta-feira ele deve estar terminando aí as embaixadinhas dele. Talvez ele comemore a vitória do Brasil agora contra a Croácia. Muito bem, vamos seguir falando. A gente vê os torcedores animados, porque realmente, depois de uma vitória como essa, André, é para se animar. Foi a melhor exibição do Brasil das últimas Copas, que você se lembra? Ou a gente não pode falar isso por conta do adversário? Não, a gente tem que considerar o adversário, mas pode falar sim. Essa tem sido uma Copa com muitas surpresas. Times grandes, de camisas tradicionais, pesadas, têm tido problemas aí, resultados surpreendentes. A Alemanha já nem está na Copa mais. E num jogo eliminatório, independentemente do adversário, você está sempre exposto aos riscos, a um problema, a uma falta de sorte. A gente fala sempre aqui em mata-mata, falando em Libertadores, por exemplo, jogos de ida e volta. Você está sempre exposto a acontecer algo que o futebol sempre mantém como algo imprevisível e isso acabar influindo no resultado. Num jogo que é eliminatório único, a situação é ainda mais difícil de ser prevista em relação a essas coisas. Então, a parte técnica não pode fugir da análise. A Coreia demorou, no mínimo, metade do primeiro tempo para entender o que estava acontecendo. Concedeu um pênalti ao Brasil para fazer o segundo gol ali muito cedo, que para mim é o lance que determina o que vai acontecer no resto do jogo. Sim. Aquele 2-0 ali, logo no início, com um pênalti que premiou o Richarlison, que foi tentar azucrinar a saída de bola da Coreia. O pênalti foi bem marcado, mas digamos que foi uma penalidade infantil cometida pelo time da Coreia do Sul. Mas o Brasil ele não tem que se preocupar com a fragilidade do adversário no sentido de o que eu vou fazer hoje e o que isso tem de relevância. O objetivo era classificar, o Brasil se classificou. O objetivo era fazer uma boa atuação, essa atuação foi feita com mérito. E isso deve ser encarado com a mesma sobriedade que eu achava que a derrota dos reservas para Camarões deveria ser encarada também. Sim. Até numa situação de prevenção, a gente não pode esquecer que a seleção brasileira perdeu 2 jogadores na sexta-feira passada, eles foram cortados da Copa. Existe alguma garantia que se os titulares estivessem em campo isso ia acontecer com 2 titulares? É claro que não, eles poderiam jogar e jogar hoje novamente sem ter problema nenhum. Quem é que pode afirmar uma coisa ou outra? Mas o risco está claro. E no jogo de hoje a seleção brasileira termina a partida com a goleada, com a classificação, testando o seu principal jogador praticamente até o final do jogo. Ele saiu no minuto 81, o Neymar, embora pudesse ter saído muito antes, mas ficou em campo. Aparentemente não aconteceu nada. É claro que é necessário esperar amanhã, ver como fica o tornozelo dele. O Zé está aqui para falar não só de futebol, mas também de tornozelos
lesionados. Pode falar, que eu sou especialista. Exato. Mas, assim... Ele tá louco eu pra entendi, falar. Ele terminou a partida bem, né? Ele terminou a partida bem. O Danilo também foi substituído, que foi um jogador que voltou hoje fazendo uma outra função. E o Brasil não perdeu ninguém por lesão. E ainda, muito saudável, ainda cuidou de alguns jogadores. Então, eu acho que a jornada foi completa em relação ao que precisava acontecer. Por lesão e por suspensão, né? Isso é importante também, né? Não tem ninguém suspenso para esse jogo contra a para esse jogo contra a Croácia. Vamos colocar o raio-x do jogo, a ficha técnica da partida, porque eu quero explorar com o Zé a importância... Explora o tornozelo dele. Não. Explora. Aí nós temos posse de bola, chutes no alvo, grandes chances, ações na área, rival, passes certos, bolas recuperadas e o Brasil com vantagem em todos os itens, os quesitos. Qual é a importância? A gente sabe, você falou isso no Futebol 90, o peso da camisa amarela, as pessoas olham, elas respeitam, é um símbolo universal. Eu queria... Só que existem camisas amarelas mais imponentes que outras na história do Brasil. A importância de ganhar bem, pensando em Croácia e pensando no resto. As pessoas olharem com esse respeito. Esses caras podem machucar a concorrência. Eu vou exemplificar isso da maneira mais rápida e fácil. A gente tem um Instagram, eu acompanho alguns jornais italianos. Com 20 minutos de jogo, 2-0, o Corriere dello Sport colocou ingiocabili. Ou seja, não dá para jogar contra esses caras, né? Que são de outro mundo, eles colocaram na manchete. Eu acho que o recado, assim, eu tive a felicidade de jogar fora do país. Todos respeitam a camisa amarelinha do Brasil. Todos respeitam o Brasil. Embora aqueles, o Rafinha não está jogando no Barcelona, o Paquetá está no West Ham, ainda está, não é o Paquetá. Tá. Quando eles se juntam na seleção, é um outro futebol. É um entrosamento, é uma forma de pensar o futebol de forma diferente, é aquele entrosamento no olhar do futebol brasileiro, da técnica, da imprevisibilidade. E aí, quando você tem um jogo como esse, como eu falei no destaque, você manda um recado, você passa um recado, olha, estamos aqui. Aquilo que aconteceu contra Camarões foi um acidente de percurso previsível, né? Previsível não, mas dentro daquilo que a gente poderia aceitar, né? Time reserva, nunca jogaram juntos, falta de entrosamento, Camarões precisando ganhar, fez um ataque no finalzinho do jogo e conseguiu o gol. Eu acho que esse recado, essa partida, especialmente no primeiro tempo, foi fundamental para que a gente pudesse não resgatar o respeito, porque nós sempre tivemos esse respeito e sempre teremos esse respeito, mas para resgatar a confiança dos jogadores. Eu não vejo nem fora, eu vejo a confiança dos jogadores. Hoje, todos os gols, eu costumo dizer o seguinte, você percebe como está o ambiente, como está a confiança dos jogadores e do time quando sai um gol. Todos os gols, eles comemoraram da mesma forma, chamaram todos, né? juntos, abraçaram. Isso é um recado importantíssimo. Estamos aqui. Estamos fortes, estamos unidos. Quem poderia imaginar o Tite, todo sisudo, todo sério, com o gol do Richarlison, imitando o Richarlison numa Copa do Mundo. Né? Então, o ambiente, isso traz um benefício para o ambiente fantástico, que eu acho que daqui para frente... Concordo aí com o Zé Lirna, o ambiente da seleção brasileira parece que está um ambiente muito leve, muito bom, está todo mundo unido. Os únicos que estão desunidos são esse pessoal que fica falando mal da seleção, falando mal do Neymar. Agora é futebol, somos brasileiros, vamos torcer para a seleção brasileira sempre vencer. Críticas tem que ter sim, porque não tem como ficar só elogiando a seleção brasileira. A derrota para o Camarões não deveria ter acontecido, mas hoje foi outro jogo totalmente diferente. Seleção veio com jogadores titulares, os jogadores jogaram muito bem. É o que eu sempre falo, a seleção brasileira tem que colocar o coletivo, todo mundo jogando junto, não se pode se concentrar o peso somente em um jogador, e foi exatamente o que aconteceu hoje. Não ficou o peso só no Neymar, tivemos o Vinícius Júnior, o Rafinha para mim ainda não tá jogando o que ele pode jogar na seleção brasileira. O grande problema para mim do Rafinha é finalização, ele não sabe finalizar, ou ele tem o mesmo problema que o Vinícius Júnior tinha há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Finalizava muito mal, o Vinícius Júnior aprimorou muito a finalização. Hoje, tanto que fez o gol dele, largou o golzinho dele aí, deu assistência. Mais uma vez o Vinícius Júnior participando de gols, está sendo para mim o principal jogador da seleção brasileira. Eu não colocaria nem o Neymar como principal jogador da seleção. Pode ser sim o craque da seleção, mas para mim o jogador que mais participa dos gols da seleção brasileira se chama Vinícius Júnior. Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham da seleção brasileira, quem é o jogador mais importante. Na minha opinião, o Vinícius Júnior tem sido o jogador que mais participou
dos gols da seleção brasileira. E o Neymar, para mim, é muito importante sim, porque o Neymar ele chama muito a responsabilidade e ajuda muito a seleção, porque ele se movimenta bem, não tem medo de driblar, isso é muito importante. Tem horas que ele prende muita bola, né? Isso é que eu sempre digo, isso é normal de um craque de bola. Ele sempre tem a tendência de querer ficar um pouco mais com a bola, mas aos poucos ele vai soltando a bola. A seleção brasileira jogou muito bem, eu gostei muito da parte defensiva também. Thiago Silva fazendo uma excelente Copa, junto com Marquinhos, Casemiro também fazendo um grande jogo. Paquetá também não apareceu muito, fez o gol dele, mas para mim é um jogador que é muito importante para a seleção brasileira. E o Tite, né, mais uma vez, ele deu oportunidade ao Fred. O Fred é um jogador que não pode reclamar que não teve oportunidade na seleção brasileira. Vários jogadores aí estão tendo muitas oportunidades. Até o próprio Daniel Alves teve oportunidade no segundo tempo também. Isso mostra que a seleção brasileira está muito unida. Até o goleiro Everton teve a oportunidade de atuar com a seleção brasileira. Era o único jogador que ainda não tinha jogado, não tinha entrado em campo com a camisa da seleção. E hoje ele conseguiu essa oportunidade. Muito legal aí essa iniciativa do Tite, já que o jogo já estava resolvido. 4-1 para a seleção brasileira. E esse foi o pré-jogo. E esse foi o debate aí, galera, falando da seleção brasileira. Não esquece, você que está chegando aí é novo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.